Se tem uma negociação que é delicada no mundo do empreendedorismo, é a relação do empreendedor com o consumidor e também, claro, com os fornecedores. Afinal de contas, essas duas pontas são o que vão dar ali o tom do negócio, se vai ser um sucesso ou não. A nossa entrevista especial de hoje é sobre isso e você é meu convidado, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. E para a gente conversar sobre esse tema, nós vamos falar com o professor Wellington Pinto, que é professor universitário. Professor Wellington, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, o prazer é todo nosso. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Professor, para a gente começar, essa relação do empreendedor com o fornecedor, como é que ele pode desenvolver ali uma negociação onde ele possa ter benefícios para a sua empresa, que ele consiga ter bons lucros, um bom retorno com relação a isso, né, que ele não gaste tanto, mas que ele consiga também respeitar o seu fornecedor e talvez, no caso, não desmerecer o trabalho dele de alguma forma, né? Não querer diminuir bastante esse valor desse produto que ele está oferecendo. Você já antecipou bastante a resposta. Pensando exatamente nas duas partes, né? Ele não pode pensar apenas no seu negócio. Quando ele pensa apenas no seu negócio, ele esquece de uma parte importante do negócio, que é o fornecedor. Então ele tem que pensar nele e tem que pensar também na necessidade do fornecedor. Como é que a gente faz isso? Procurando entender quais são os reais interesses de cada parte. Tá? Se a gente consegue desvendar esse mistério, que o interesse é um mistério na negociação, a gente consegue buscar a união dessas duas pontas. Professor, e no caso, para essa união ser fortalecida, o senhor acredita que o bom relacionamento é a chave de tudo? Ter o fornecedor, claro, respeitando sim as normas de negociação, respeitando o limite com relação a isso, mas trazer ele mais para uma coisa mais quase íntima, para uma coisa mais da amizade, para ele se tornar um parceiro seu. Isso é um bom caminho? Eu não sei se necessariamente a gente pode falar de amizade, porque às vezes a gente está falando de fornecedor que está à distância, né, a quilômetros, mas a gente procurar entender esse fornecedor, pensar no relacionamento com esse fornecedor. Um grande problema que a gente vê em negociação, independentemente se é cliente ou fornecedor, é quando a pessoa, um lado, pensa apenas nos seus ganhos, e normalmente nos seus ganhos financeiros, em detrimento do quê? Do relacionamento. E aí que a gente entra num aspecto importante. Numa relação cliente e fornecedor, o relacionamento é fundamental. Por quê? Porque o relacionamento pressupõe algo duradouro. E a gente espera que aquela relação de fornecimento e de consumo, ela seja duradoura. Você já imaginou? A cada ciclo, digamos, de produção, você ter que ficar buscando um novo fornecedor? Com características, preços, formas de entrega, qualidade, com todas essas variáveis, seria muito difícil. Então, o que todo mundo busca é que isso seja duradouro. Então, pensar realmente no fornecedor como um verdadeiro parceiro e o fornecedor também pensar no cliente como um verdadeiro parceiro, buscando uma relação duradoura. Vamos pensar relacionamento. Agora, professor, a gente fala muito dessa questão da precificação, da valorização do trabalho um do outro, mas a gente tem que entender que essa relação, no caso do fornecedor com o empreendedor, é uma relação que vai muito além disso, né? Com certeza, com certeza. Tive vendo uma palestra recentemente em que um grande negociador, ele dizia isso. Quando você fica muito preso ao meu preço e você preso ao seu preço, é muito difícil a gente caminhar. Porque a gente fica basicamente disputando as posições que a gente começou, com as quais a gente começou aquela negociação. E quando a gente se prende às posições, às vezes a gente esquece de olhar o todo. Então é importante que a gente não é abrir mão do que a gente pode pagar, mas é procurar entender por que o outro tem aquele preço, ou por que o outro tem aquelas condições. E o outro também pensar por que nós temos aquele preço, por que nós temos essas condições. Quando a gente passa a olhar, é o que a gente chama de negociação baseada em interesses, não negociação baseada em posições,
A negociação baseada em interesse, a gente procura entender e ter empatia. Eu procuro entender o problema do outro como meu e o outro procura entender o meu problema como dele. E aí a gente passa a ter um problema único. Como nós vamos encontrar o melhor caminho para essa solução aqui? Professor, quando a gente fala em quando a gente fala em negociação, é natural que a gente pense muito na questão financeira, na questão do retorno financeiro, na questão da compra. Mas quando a gente trata de negociação, a gente trata essencialmente da palavra que o senhor repetiu muito, que foi relacionamento. Nesse caso, eu queria até que o senhor explicasse um pouquinho mais como é que funciona essa relação de posicionamento. Como é que seria uma relação saudável nesse sentido e para ter um equilíbrio também? A questão, quando a gente fala de barganha posicional, que é uma das discussões recentes não, mas elas vêm acontecendo há algum tempo dentro de negociação, o problema dessa barganha posicional é que a gente fica muito preso àqueles valores que a gente apresenta inicialmente. Eu quero comprar por X e o outro pretende vender por Y. E a gente fica disputando. O que acontece é o seguinte, é que naturalmente, quando a gente entra numa disputa, é quase um jogo de ação e reação. E o que acontece nesse jogo de ação e reação? A cada ação sua vai ser uma reação minha. Mas com que objetivo? Eu vencer. E o outro lado, vencer. Então não vamos entrar numa disputa. Vamos tentar buscar o quê? Eu ganhar e o outro perder? Não. Nós temos que pensar maior. Nós temos que pensar numa forma em que a gente consiga ambos sairmos de uma negociação ganhando e satisfeitos. Então é muito importante que a gente tenha a nossa posição, porque a nossa posição é o nosso budget, é o nosso orçamento. Nós só podemos pagar aquele preço, nós temos um determinado valor. Mas quando a gente apresenta numa negociação, a gente está apresentando a nossa possibilidade ou a gente está apresentando com um desconto? A gente está tirando alguma coisa a mais? Às vezes, esse tirar um pouco mais para ganhar um pouco mais, a gente pode estar perdendo na relação. Isso não é saudável. E o senhor começou muito bem dizendo, numa negociação a gente pensa muito na questão financeira, mas eu colocaria um outro tempero nessa discussão. A questão financeira quando? Hoje? Ou amanhã? Ou sempre? Porque se a gente fica pensando no hoje, pode ser que a gente consiga hoje. Teremos esse resultado amanhã? Teremos esse resultado de uma forma perene? Então, é importante que a gente pense de uma forma mais ampla em termos de tempo também. O senhor falou muito em valores, e a gente trata muito com essa relação financeira, essa questão financeira. Mas eu acho que quando a gente trata de valores também, a gente tem que entrar nesse mérito também os ideais de cada empresa. Ter um fornecedor ou ter uma relação com os nossos funcionários que trate também dessa questão dos valores pessoais, valores ideais. Isso é importante também, não é? É muito importante, é muito importante. Por isso que a gente sempre comenta, eu comento muito isso também nas minhas aulas, nas palestras onde eu atuo, que uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, existem em negociações uma série de técnicas, vamos dizer assim, que alguns autores chamam de táticas, outros de truques, outros de artimanhas. Nós temos que saber muito bem interpretar essas técnicas e estabelecer qual vai ser a regra do jogo. Por exemplo, se nós entramos numa negociação e a gente percebe que o outro está colocando um preço muito alto, é importante que a gente identifique que aquilo ali, essa técnica tem um nome, né? Mas que ele está usando um tipo de truque e a gente precisa revelar e trazer ele para um jogo ético. Olha, não com essas palavras, mas nós temos que ter ações para demonstrar para ele o seguinte: não vou jogar esse jogo. Esse jogo não é um jogo, digamos assim, limpo. É um jogo de truque, sabe? Um tentando enganar daqui, outro tentando enganar de lá. Aí, por isso que entram os valores pessoais
e os valores corporativos, né? Então nós precisamos entender isso aí e precisamos valorizar sobremaneira os valores que nós vamos ter nas nossas empresas. Professor, tratando de uma forma mais profunda, qual que é a essência de uma negociação? Qual que é o grande lance para que... Isso é fundamental para qualquer empreendedor, qualquer empresa que vai funcionar. Então, assim, qual que é a grande essência de uma negociação? Qual que é o grande ponto de ouro daquilo? A satisfação de ambas as partes. Se nós tivermos em mente que a gente vai entrar numa negociação buscando a satisfação de ambas as partes, esse é o nosso grande objetivo. Nós não podemos entrar numa negociação, a gente vê muita gente, nós já ajudamos algumas empresas e a gente percebia que algumas empresas entram assim, eu quero entrar lá para tirar o máximo. Se eu vou tirar o máximo, eu vou deixar o mínimo com o outro lado. Então, relacionamento está ficando de lado. Se eu vou tirar o máximo, quais as estratégias, quais são as técnicas que eu vou utilizar? Serei eu totalmente ético durante todo esse processo? Então, eu acho que a essência, o ponto central de toda a negociação é buscar a satisfação de ambas as partes. E quando a gente trata de satisfação, a gente trata também de ceder, né? Afinal de contas, uma negociação, como o senhor muito bem falou, o senhor pontuou, é essa questão de cada um ficar bem, ficar satisfeito com relação àquilo que está acontecendo. E aí, nesse caso, também ceder também é importante, né? Olha, uma das primeiras coisas que a gente fala em negociação, quando a gente vai falar de conceitos de negociação é movimentação. Eu, inclusive, gosto muito de brincar nas minhas aulas, de colocar, eu fico num canto da sala bem distante, coloco um aluno num canto bem distante e digo, gente, uma negociação é isso. Eu estou num ponto, ele está no outro. Nós temos que nos encontrar em algum lugar que a gente aceite, que esteja bom para os dois. Então a gente começa a se movimentar dentro da sala. Eu faço essa brincadeira fisicamente, né? Mostrando que numa negociação, se eu tenho uma proposta, eu tenho que abrir mão dela. Porque se eu não abro mão e fico apenas esperando que o outro vá abrindo mão da sua proposta, isso não é negociação. Eu estou parado no meu canto e o outro vai cedendo. Qual vai ser o resultado disso? Essa é a nossa grande preocupação. O outro sentir, puxa, só eu cedi, só eu concedi alguma coisa. Então, é essencial em uma negociação que você caminhe essa satisfação que a gente está falando, né? Satisfação de ambas as partes, você já tem que ir com a mente aberta. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Isso é essencial. Se eu não vou abrir mão, eu não vou negociar. Tá certo, professor. Vou pedir licença para o senhor rapidinho, só para a gente fazer um breve intervalo. E na volta a gente vai falar sobre a negociação, a relação de negociação entre cliente e empreendedor. Parte importante, né? O intervalo é rapidinho, não saia daí. O intervalo passou rápido, hein? Bom, nossa entrevista especial de hoje é sobre negociação. Como é que é a relação entre empreendedor, fornecedor e consumidor? E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje o professor Wellington Pinto, que é professor de negociação do Mackenzie. Professor, agora a gente vai entrar num mérito um pouco mais delicado, que é a relação entre empreendedor e consumidor. E aí eu já vou começar com uma pergunta difícil para o senhor. O cliente tem sempre razão? Eu ouvi de um empreendedor uma vez que ele não discutia se o cliente tinha sempre razão. Ele dizia assim, existe o meu cliente e o cliente do meu concorrente. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com esse cliente. Claro, que essa é uma máxima que a gente tem que depurar. Mas nós temos que partir de um princípio da questão do atender esse cliente, né? O que é o atender? Muitas vezes a gente pensa que estamos ali
para proteger a empresa, para proteger o patrimônio, para proteger nossos resultados e criando dificuldades para o cliente. Vamos pensar que atender, um dos sinônimos de atender é acolher. Então vamos pensar no cliente, se ele nos procurou, alguma razão ele tem para isso. Algo nós temos de diferente, algo nós temos que o agrada. Então nós temos que pensar como nós vamos fazer esse cliente sair dali com aquela sensação, ele realmente tinha razão. Nós temos que trabalhar com isso. Se ele está ali, eu tenho que trabalhar esse cliente. Não posso deixar ele sair. Professor, nessa questão da relação entre cliente e empreendedor, a gente sabe que a negociação é para deixar os dois ali, que eles permaneçam confortáveis ali naquela área. Mas qual que é o limite? Eu não posso ceder muito, senão minha empresa quebra, mas se eu não ceder também, meu consumidor também não vai ter a necessidade dele suprida. Então, como é que fica isso? Nós temos que entender muito bem quais são os nossos limites e nós temos que entender quais são os nossos limites reais. Mas pensar com os limites, nós temos que pensar também naquilo que nós já falamos, no relacionamento. Será que se eu ceder um pouquinho mais para conquistar aquele cliente não é vantajoso para mim? Nós começamos falando, quando estávamos falando logo no começo de negociação, que a gente precisa pensar. Nós queremos ganhar agora, amanhã ou sempre? Então nós precisamos estabelecer qual é o nosso limite mínimo, digamos, se eu esteja vendendo, qual é o meu limite mínimo de venda para a conquista. Ele tem que ser diferente de um limite de um cliente, digamos, que vai aparecer uma vez ou outra, um cliente que não está ali o tempo todo. Mas eu preciso considerar a questão do relacionamento. A conquista do relacionamento tem que entrar nisso aí. Então eu preciso estabelecer realmente quais são os meus limites e procurar entender a necessidade do cliente. Será que a gente não pode substituir? Porque às vezes ele está querendo uma disputa, digamos assim, por um preço e eu posso ter um outro produto que possa atender aquele preço, um produto de uma outra categoria, mas que possa atender aquele preço. Às vezes ele está precisando para uma determinada necessidade, eu posso ter um outro produto para aquela necessidade. O importante é eu conquistar aquele cliente e acolhê-lo. Professor, mas aí eu vou trazer uma questão mais pesada para o senhor com relação a isso. A conquista do cliente, ela é necessária, ok. Mas, professor, como é que faz para não cair num ciclo, num vício de venda? Eu vou dar um exemplo para o senhor do que eu estou falando. Eu tenho ali um produto que eu preciso vender ele por R$100, senão eu não vou ter uma margem de lucro suficiente para conseguir quitar as dívidas da minha empresa, manter a minha empresa sadia. Perfeito. Aí eu penso no cliente, na fidelização dele a longo prazo. Falar, eu vou ceder aqui um pouquinho, hoje eu não vou cobrar 100, vou cobrar 90, mas aí eu vou perder um pouquinho aqui, ainda vou manter uma margem de lucro, mas tudo bem. Só que o que acontece, professor? Aquilo pode se tornar um vício, então o cliente vai sempre achar que todas as vezes que ele for comprar, ele vai ter que ter aquele desconto e talvez entrar naquela situação do seguinte, a gente faz isso como consumidor, olha, eu comprei em tal lugar, fulano fez mais barato para mim, aí ele começa até a trazer outros clientes, mas tudo dentro de uma margem que talvez vai sufocar o empreendedor de alguma forma. Então, voltando à palavra limite mais uma vez, como conseguir isso, fidelizar esse cliente, mas não cair nesse vício que eu citei para o senhor agora? Por isso que é muito importante ter informação e conhecer. Se ele chegou a segunda vez, obviamente você já conhece aquele cliente. E ele vai buscar a mesma condição, aí nós temos uma técnica em negociação que diz o seguinte, cada negociação tem a sua história. Então não é porque aconteceu em uma negociação que vai acontecer em todas. Ah, mas ele já vem com aquela vontade, né? Eu consegui R$10 de desconto, vou conseguir de novo. Poxa, mas você me deu R$10 lá. Lá era uma outra condição, lá foi um outro momento, lá foi um outro estoque. Aí é a argumentação que a gente precisa estar preparado como empreendedor para dizer para esse cliente. Não é só dizer não, é dizer não com a explicação que aquela condição se revestiu de outras condições.
e que agora a história é outra. E a gente vai conseguir trazer esse cliente. Não é simplesmente não, tá? Então, é importante, conhecendo aquele cliente, sabendo que ele vai buscar, digamos, esse ganho, a gente vai saber informar para ele que aquele ganho foi numa condição e que hoje as condições mudaram. Que infelizmente a gente não consegue fazer aquele preço. E aí volto a outra questão que eu falei. Se nós estamos dentro dos parâmetros de mercado, a gente tem uma certa segurança de que ele não tem esse preço em outro lugar. Professor, é importante ter a informação. E professor, tem uma questão que eu quero levantar com o senhor também, que é com relação à honestidade de negociação, a transparência de negociação. Há muito tempo atrás a gente tinha um certo vício de dizer que a gente não podia explicar para o cliente por que ele chegava naquele valor, né? Meu preço é esse e tal, talvez até por um incômodo de mostrar a margem de lucro, enfim. Então hoje essa transparência é mais essencial, do tipo, estou te cobrando R$100 porque eu tenho um custo de 20 com o meu produto, mais 30 de pessoal, mas enfim, explicar para ele como chegou naquele produto, além também da questão da valorização do produto em si, da qualidade desse produto. Olha, eu não vejo dessa forma. Eu acho que você não deve abrir, digamos, a sua contabilidade para o cliente, né? Até porque muitas vezes nem o cliente vai entender mesmo toda essa matemática, né? Eu acho que você tocou num ponto importante. Valorizar o produto, valorizar o atendimento, valorizar o pós-venda, valorizar a garantia, mostrar que o seu produto está dentro do parâmetro de mercado, mas você abrir e dizer que comprei por tanto, margem de tanto. Quantas vezes a gente vai no comércio, eu pelo menos vejo isso várias vezes, eu chego em um determinado comércio, a pessoa fala assim, é R$110. Eu falo, poxa, não dá para fazer um desconto? Dá para ser 100? Ele falou, não, eu compro por 105. Poxa, será que ele ganha R$5 ali naquele produto? Aí eu não discuto, né? Porque vai ficar uma discussão que não vai levar a nada, né? Então, assim, eu acho que abrir os números, não. Eu acho que sim, valorizar o seu produto, valorizar a entrega, valorizar o atendimento, valorizar o pós-venda, valorizar a garantia. Eu acho que esses são argumentos bastante fortes para convencer o cliente, tá? Entrega imediata, se for o caso, mas números, não concordo, não. Professor, na relação de negociação, essa questão talvez do empresário oferecer benefícios ao consumidor, ali também é um bom caminho para que se tenha uma negociação futura também com esse cliente? Conhecer o cliente é muito importante, né? Então, a gente sabe que muitos clientes valorizam isso, né? E é uma questão, está dentro dos seus limites? Aqueles brindes estão dentro dos seus limites? Porque muitas vezes o cliente quer um brinde que vai extrapolar aquele limite, né? Ele não está pedindo um desconto, mas ele quer alguma coisa a mais, né? Ele vai comprar um carro e ele quer o som, ou ele quer o alarme, ou ele quer algo. Peraí, vamos ver se isso está dentro daquele limite que eu estabeleci. Então, fornecer um brinde, muito cliente valoriza isso. É uma forma também de se conquistar esse cliente. Professor, qual é a melhor negociação que o empreendedor pode fazer com seu cliente? Superficialmente, a gente sempre vai tratar a negociação como uma questão de que os dois têm que sair satisfeitos dali. Isso é o básico. Mas qual é o outro ponto com relação a isso? Qual é a outra questão que o empreendedor tem que ficar atento com relação ao seu cliente? Principalmente com relação às verdades, eu acho, né? Porque nós podemos sair satisfeitos daquela negociação, ambos. E um dos lados, ao chegar do lado de fora, percebe, poxa, podia ser melhor para mim. Ele podia ter cedido mais isso ou mais aquilo. Então, ele saiu satisfeito, mas vai existir uma quebra ali de confiança. Então, eu acho que as verdades, a honestidade, a ética no processo é muito importante. Então, o resultado é importante,
Eu acho que o processo negocial é importante. Por que eu vou falar de processo negocial? Porque muitas vezes você sai satisfeito, mas de uma negociação que poderia, digamos, durar meia hora, durou 5 horas. Você saiu satisfeito, chegou nos resultados, limites atendidos, mas você fala, poxa, mas que dureza que foi isso, né? Será que não poderia ter sido diferente se a gente aproximasse os interesses, tentasse trabalhar em cima dos interesses e ter menos desgaste no processo de negociação? Então, eu acho que se a gente trabalhar de uma forma mais aberta, mais ética, honesta, eu acho que esse é um ponto muito importante numa negociação. E claro que isso aí vai gerar relacionamento, né? Professor, nosso programa está chegando ao fim. Para a gente encerrar, em 1 minuto, se o senhor puder, só o senhor dar uma dica final para o empreendedor sobre essa relação tão delicada que é a negociação. Nessa relação empreendedor com o seu consumidor, com o seu cliente, muito importante entender as reais necessidades daquele cliente. E é muito importante também você entender quais são suas reais necessidades. Muitas vezes, você precisa vender por um determinado valor, mas se você vender por um valor um pouquinho menor e recebendo à vista, você vai poder suprir talvez uma necessidade de caixa. Então, qual é a sua necessidade? Vender por aquele valor inicial ou suprir essa necessidade de caixa que você tem agora? Então, se você pensa assim e tenta pensar também na necessidade do cliente, você vai facilitar bastante esse processo de negociação. E não pense em negociação como disputa, tá? Vamos evitar falar o oponente, o concorrente, não. São 2 lados de uma negociação que buscam um interesse. Não existe disputa, não existe oponente. Vamos tirar isso da cabeça. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que a gente conseguiu ajudar muita gente. Eu que agradeço e o Mackenzie está sempre à disposição dos senhores. Um abraço para o senhor, tudo de bom. E para você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. Se você perdeu algum trecho da nossa entrevista ou então quer assistir tudo de novo, é só acompanhar a gente no canal no YouTube, Canal Empreender. Continue ligado com a gente, Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Tchau, tchau.